Bom dia, irmãos. Estamos dando início à nossa transmissão, onde, mais uma vez, de forma gravada, estaremos fazendo comentários a respeito da nossa lição de escola dominical. A lição de hoje, ela tem uma particularidade em que deixamos aquela sequência de estudos do mês passado, né, ou do trimestre passado, porque hoje estamos entrando num novo trimestre e as nossas lições daqui até para o final de junho seguirão essa linha, né? E o pensamento do irmão, né, da proposta dos irmãos da comissão, da revista, ela está explicitada no texto, no título, né? Que é a respeito de fazermos tudo para a honra e glória do nosso Deus, né? É o que está no cabeçalho da nossa lição, né? Indicando lá o segundo trimestre, ou o início, né? Do segundo trimestre desse ano de 2020. Então, nesse mês de abril, estamos iniciando, dia 5 de abril, dia 5 mesmo, né? Estaremos falando sobre um assunto que é importante, interessante, difícil de falar, não é simples, né? Porque cada um tem sua opinião sobre o caso, mas queremos tratar estritamente no aspecto bíblico da coisa, né? Do assunto que está proposto a nós nessa lição da manhã, né? Desta manhã de domingo. Uma coisa que eu queria, fazendo aqui um rápido comentário, ou apresentando, né, o que nós vamos estudar nos domingos subsequentes, até o final de junho, né? Tudo dentro desse aspecto de fazer tudo para a glória de Deus, né? Esse é o objetivo da lição, de apresentar-nos esses aspectos, né? O cristão, em nada mesmo na sua vida, pode estar dissociado dessa visão de tudo aquilo que ele vai fazer ou que ele faz, deve estar voltado para a glória de Deus, deve ser para a glória dele, né? Não é para o engrandecimento próprio da pessoa, né? Mas visando a glória de Deus, né? Então eu queria apresentar aos irmãos os vários aspectos em que nós vamos estudar a partir de hoje, né? Nessa primeira lição, e encerrando esse segundo semestre na última lição do mês de junho, né? E são vários aspectos, né? Por exemplo, a de hoje, né? Nós vamos falar sobre a forma, né, como nós devemos proceder diante do nosso momento de comer, do nosso momento de beber, né? E especialmente na lição de hoje, né? Essa lição ela está dividida em dois aspectos, né? Comendo e bebendo para a glória de Deus, né? Então, o texto, o assunto, foi dividido em duas etapas. Na lição de hoje, nós vamos ver as formas que não agradam e não glorificam a Deus, né? A nossa forma de comer, de beber, que não agrada a Deus. E, por consequência,
na próxima lição, no próximo domingo, dia 12 de abril, estaremos verificando as formas de comer e beber que agradam ao nosso Deus, né? Então, os irmãos separaram essa nossa lição nesses dois aspectos, dividiram essa lição em duas etapas, né? A primeira, hoje, nós vamos ver a nossa forma de procedimento diante das nossas ações de comer e de beber, né? Que não agradam a Deus. Pois bem, depois dessas duas lições a respeito de comer e beber, né, nós vamos ver como devemos proceder nas nossas relações de trabalho para que o Senhor se agrade. Vamos também estudar as nossas relações familiares de modo que também sejam agradáveis ou aceitáveis ao nosso Deus. Também no aspecto das nossas relações com a igreja, né? Nas nossas reuniões, nos nossos momentos de lazer, no uso das nossas palavras, do nosso linguajar, a respeito dos nossos pensamentos e emoções, né? E também na administração dos nossos bens, né? Ou seja, a mordomia cristã, né? Então, são vários os aspectos que nós estaremos estudando nesse mês nesse segundo trimestre, que vai até o mês de junho, né? O encerramento dele. E em todos esses aspectos, o objetivo dos autores, dos irmãos que escreveram essas lições, eu não sei se foi um mesmo irmão que escreveu essas lições todas, ou se foram vários irmãos, mas o objetivo do conselho que redige, né, apresenta os temas, o objetivo deles é apresentar todas as formas de ações que nós tivemos, as nossas relações, serem aprovadas, agradáveis ou agradadas pelo nosso Deus, né? Isso não pode fugir da nossa mente, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o objetivo maior, né? E não importa os aspectos que nós vamos estudar, né? As nossas ações precisam estar voltadas para isso, né? Outra coisa que nós precisamos ver, né? Os textos apresentados para a nossa lição estão registrados, essa primeira lição, estão registrados em 1 Coríntios capítulo 10, verso 14 até o verso 33, e a carta de Paulo também, também a carta de Paulo, mas só que aos Romanos, no capítulo 14, dos versos 13 até o verso 23, né? Eu li, paralelo ao estudo da lição, né? Eu li e me deparei com uma pergunta feita por um irmão que escreveu um artigo e que me chamou a atenção essa lição, essa pergunta, e eu gostaria de iniciar a nossa conversa, né, o comentário da lição, com essa pergunta. E a pergunta é a seguinte, né? Trazer para a nossa mesa a glória de Deus? Como pode ser isso, né? Como devemos fazer?
Será que ele tem agradado-se de como nós estamos comendo, daquilo que nós estamos ingerindo, daquilo que estamos bebendo? Não é só nesse aspecto, né? Há recomendações na palavra de Deus sobre formas de comer, tipos de comida, tipos de bebida, não há dúvida disso, né? A palavra de Deus nos mostra isso, né? E a própria lição, nós vimos, né? Quem tiver oportunidade ou já teve a oportunidade de estudar durante a semana, nas leituras diárias, nós verificamos ali coisas importantes, né? Mas eu não gostaria de entrar no mérito da comida propriamente dita, tipo de comida, né? Isso é uma coisa pessoal, né? Nós vivemos num país que nós podemos chamar de um país continental, né? O nosso país é praticamente a maioria dos países, por exemplo, do continente europeu, cabem dentro do nosso país, né? De tão grande é o nosso território. E por consequência, né, do Rio Grande do Sul até o topo lá de Amazonas e Roraima, né, a diversidade, né, de pratos no nosso país é imensa, né, muito grande. Desde o Rio Grande do Sul, o famoso churrasco gaúcho, né, até lá no Amazonas, onde fala lá dos pratos típicos, né, com aquele peixe famoso da região amazônica, né, o pirarucu, né, passando pela Bahia, né, por pelos pratos mineiros, né, pelos pratos, a famosa muqueca capixaba, né? E tantos outros que nós, por ser o nosso país tão grande, né, é típico de cada região, né? E tudo isso deve contribuir para que tenhamos cuidados, né? A palavra mais importante nesse aspecto aqui da lição de hoje, né, é a prudência, né? É o saber se comportar diante das nossas refeições, para que nós não fiquemos, sejamos atingidos, né, depois com consequências em função da nossa disfunção de comer convenientemente, né, para nos sentirmos bem, saudáveis, sem precisar de socorro médico após o nosso almoço, o nosso jantar, o nosso dia a dia, né, que muitas das vezes acontece, né? Outro aspecto que também queremos ver através da lição de hoje, né, que é preciso ficar muito claro, né? É preciso nós termos muito cuidado nisso, né? E a palavra de Deus nos mostra, né? O versículo do texto áureo, né? É um chamamento mesmo a observarmos, né? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, né? Não é só a questão do comer e do beber, outras coisas também, né? Devem ser feitas para a glória de Deus. Voltamos ao início, né? Tudo deve convergir para isso. E então nós, diante dessa pergunta, né, como devemos fazer para trazer à nossa mesa a glória de Deus,
Primeiro aspecto, irmãos, vamos agora entrar em definitivo, né, na lição, é entender que comer e beber são duas ações do nosso cotidiano. Não há dúvida disso. Eu não conheço ninguém que fica sem fazer refeição durante um dia, a não ser por uma questão de um jejum, mas uma coisa muito pessoal, conversado com Deus, né, sob orientação espiritual. Fora isso, todos nós fazemos as nossas refeições regularmente. E a Organização Mundial da Saúde, inclusive, né, ela estabelece isso, né, que é conveniente, é considerado que atende, né, as recomendações dela, aquelas pessoas que conseguem fazer uma refeição na parte da manhã, ao levantar, que é o chamado café da manhã ou de jejum, né? O seu almoço, né? À tarde, se houver possibilidade, um lanche, e mais à tarde, lá pelo início da noite, lá para as 7, 8 horas da noite, um jantar, né? Isso, a própria Organização Mundial da Saúde recomenda isso e tem nisso parâmetro para considerar que as pessoas que conseguem cumprir essa etapa são pessoas que estão compreendidas dentro daquele aspecto que vai fugir. Quem não cumprir isso, né, vai entrar naquela série de cuidados que a própria Organização Mundial da Saúde vem advertindo, né? Então, regularmente, todos nós, né, fazemos essas refeições. 3, no mínimo 3, no máximo 4, talvez, né? É bom nós pensarmos, né, que são duas ações em que elas vão se divergir num aspecto. Por exemplo, aquele que não atinge isso aqui, né, ele pode se apresentar naquele aspecto das pessoas que vão entrar na faixa de subnutrição, né, inanição, e aqueles que comem de uma forma exacerbada, né, por isso a palavra inicial que nós falamos era o cuidado, a prudência, né? Aqueles que comem exacerbadamente vão entrar naquele aspecto de outra doença também, né? Que anda par e par com a inanição, né? Com a falta de comida, que é o quê? O sobrepeso, né? Que vai ganhar o sobrepeso, que vamos encontrar a chamada tão preocupante também para a Organização Mundial da Saúde, que é a obesidade, né? São vários aspectos que nós encontramos e preocupa em muito a organização, a OMS, né? A Organização Mundial da Saúde, né? Outro aspecto importante que devemos pensar, que nos privarmos, melhor dizendo, de refeições, isso não é bom para a saúde. Está comprovado. Os nutrientes que nós precisamos, que o nosso corpo físico, o nosso físico precisa, eles são extraídos daqueles elementos dos nutrientes que nós nos alimentamos, né? Então nós precisamos de ferro, nós precisamos de zinco, né? Nós precisamos de potássio, nós precisamos de vitaminas, né? De oxigênio, né? A molécula da água não é H2O, então tem hidrogênio e 2 moléculas de oxigênio.
Então, tudo isso está composto nos alimentos. Todos os alimentos nos trazem nutrientes. E se nós abdicamos disso, às vezes tem gente que não gosta de determinado alimento e ele fica carente de de um determinado nutriente desse. Falta de potássio, aí te mandam comer um pouco mais de banana, né? Falta de vitamina B12, falta de vitamina C. Então são aspectos que nós precisamos considerar. A nossa alimentação, ela precisa ser equilibrada. É outra palavra importante. Prudência, para não comer demais, né? E equilíbrio. Comer o quê? Com satisfação. De modo que essas coisas todas vão nos trazer um bem-estar. Né? Diferentemente, quando falta. Quando falta, infelizmente, nós temos visto aí, preocupação também da Organização Mundial da Saúde, né? Eu até andei pesquisando um pouco antes de comentarmos a lição, para falar alguma coisa sobre isso, né? As estatísticas são alarmantes. Os irmãos têm uma ideia que eu anotei aqui, olha, né? Um estudo foi feito pela ONU, junto com a Organização Mundial da Saúde, né? Que em 2019, irmãos, essas pesquisas aqui esses números foram apresentados, se não me falha a memória, em agosto de 2019. Né? E nós estamos há cerca de 8 meses, 9 meses da apresentação desses para cá, né? Desses números. E foi dito o seguinte: cerca de 820 milhões de pessoas no mundo estão passando fome. Estão passando fome. Né? O que é uma lástima. Né? É uma lástima isso. Né? E outras, quase o mesmo número, né? Cerca de 700 milhões de pessoas estão enquadradas no aspecto da obesidade, dessa enfermidade, né? A fome mata, sabemos disso. Milhões de pessoas têm morrido, crianças, adultos, adolescentes, têm morrido pela falta de possibilidade de comer, de modo que o seu corpo seja o quê? Nutrido. Morrem subnutridos. Né? E da mesma forma que a obesidade, pelo excesso de comida, né? Pelo excesso de nutrientes, né? Que também não fazem bem. Né? E o número também é alarmante. Quase na mesma proporção, 700 milhões de pessoas no mundo todo são consideradas. E o que é a obesidade? A obesidade, ela é caracterizada pelo índice de massa corporal. Se você existe uma tabelinha, né? Se você está acima disso, você é considerado um obeso, né? E aí vem as atitudes. Você vai para o médico vai te... É claro que nem todos são considerados aqueles chamados obesos mórbidos, né? Que está num nível de preocupação muito grande a sua saúde, né? Que vai desencadear outros aspectos graves, né? Como hipertensão, como, enfim, tantas e tantas coisas, né? Tantas enfermidades que nos preocupa isso, né? Então, e a obesidade, ela, mesmo a gente tendo sendo enquadrado nisso, né? Nós não podemos considerar que uma pessoa com 5, 6 quilos acima desse índice, né, de massa corporal seja considerado um obeso mórbido. Não é mesmo, né? O obeso mórbido é aquele que atinge de 130, 140 quilos para cima, que podem trazer consequências gravíssimas à saúde, né?
Então, depois dessas considerações, né, e fica para nós essa reflexão, né? Precisamos nos alimentar de forma adequada. A falta de alimento vai nos acarretar doenças também, mas o excesso também vai nos levar a dificuldades, né, de saúde, né? Por isso, essas palavras que falamos inicialmente precisam estar andando juntas, né? Primeiro, a prudência, segundo, o equilíbrio alimentar, né? Devemos, quando saímos, quando nos retiramos de uma mesa, depois da refeição, nós devemos sair dali certo de que estamos satisfeitos e aquilo que nós comemos será suficiente para nos sustentar até um determinado momento do dia em que nós viremos a fazer uma nova refeição, né? Então, são aspectos que preocupam, né? Tanto a obesidade quanto a fome. A fome é mais trágica ainda, né? Porque nós temos visto, a fome representa a falta de acesso à comida, o que é uma coisa terrível e, infelizmente, nós não temos visto grandes ações pelo mundo, pelas grandes nações nesse sentido, né? Agora mesmo estávamos ouvindo aí, por causa desse vírus, e é sempre o vírus, né? O corona, presume-se, né, que o mundo inteiro esteja gastando hoje cerca de 10 a 15 trilhões de reais, ou melhor, de dólares, para combater esse vírus que se disseminou a partir da China, né? Mas a gente não vê essa quantia toda investido para alimentar aqueles que estão precisando mundo afora, né? Pois bem, irmãos, então vamos ver a partir de agora o texto da lição, né? Eu queria dizer antes, o texto base é de 1 Coríntios capítulo 10, versos 14 a 33, e Romanos 14, de 13 até o 23, né? Eu queria dizer que a carta de Paulo aos Coríntios, em especial, ela trata de alguns comportamentos nessa área, né? E elas estão lá registradas no capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 8, no capítulo 9 e no capítulo 10, que nós estamos, foi a base do nosso estudo hoje, né? Então nós precisamos ficar atentos a isso, né? Dá uma olhadinha, né? Já que nós estamos tendo tanto tempo aí, né? Dá uma verificadazinha, né? Nesses capítulos. Nós vamos ver considerações do apóstolo Paulo de uma forma muito especial, né? 1 Timóteo capítulo 4, se não me falha a memória, acho que o autor até fala inicia, né, a nossa lição, fazendo esse comentário desse versículo, né? Lá nós encontramos 1 Timóteo capítulo 4, versos 3, 4 e 5. Ele fala só do 4, se não me falha a memória. Nós vamos ver que Deus criou os alimentos e tudo que Ele criou é bom. Deus nos deu a oportunidade disso, né? E se recebido com ações de graça, diz lá o texto, né, nada deve ser recusado. Isso é precioso pensarmos isso. Primeiro, entendermos, né, que tudo aquilo que Deus criou é bom, né? Então, ele nos permitiu. Segundo, se recebido com ações de graça, não deve ser recusado. E terceiro, né, porque pela palavra e pela oração, tudo é santificado. Não é à toa que nós, crentes, temos
o saudável costume, né? Se é que podemos dizer costume, né? De agradecer os alimentos que nós recebemos, né? Diariamente. Ensinamento da palavra. O pão diário que o Senhor nos dá, na sua oração, ele fala isso, né? Agradece pelo pão diário que nós recebemos. E deve ser assim mesmo, né? Devemos agradecer, né? Quais são as formas de se alimentar que não agradam a Deus? Na lição, nós vimos, está aí mostrado, quatro tópicos, né? Primeiro, comer e beber em culto pagão. Isso aqui nos vai remeter para o seguinte pensamento, né? Não fazer ou não sermos participantes da idolatria. Sabemos que muita coisa que são apresentadas a nós provém de oferecimento a ídolos. A palavra de Deus nos mostra que nós não devemos participar disso. Outro aspecto, comer e beber causando escândalo. É outra recomendação do Senhor, né? Para que tenhamos cuidado de não provocar, não tornar a consciência de outros que estão nos vendo escandalizada. É desagradável isso. A recomendação no texto é muito clara quanto a isso. Devemos ter cuidado naquilo que estamos comendo, naquilo que estamos bebendo, se efetivamente isso não vai causar escândalo a outro irmão ou até mesmo pessoas que não são cristãs, mas fazem parte do nosso convívio diário, né? Comer e beber de forma exagerada. Isso aqui nos remete ao quê? Ao cuidado próprio, né? Com a nossa saúde, com a nossa condição. Não podemos sair da nossa mesa de tal forma que temos que ficar prostrado numa cama, esticar as pernas para fazer o efeito, né? Fazer a digestão porque nós estamos extremamente empanzinado, né? Não é assim que a palavra recomenda, né? Devemos comer de forma moderada, saudável, de modo que nós possamos aguardar uma próxima refeição de uma forma equilibrada, tranquila, né? Sem precisar lançar mão de remédios, né? Para fazer uma boa digestão. Eventualmente, se a gente come um ou outro produto, né, que nos cause isso, nós temos que lançar. Agora aqui nós estamos enfocando o aspecto de sermos descuidados, comermos de forma desregrada, né? E finalmente, comer com quem não devemos comer. É mais ou menos aquilo que o Salmo 1 fala: não se assentar na roda dos escarnecedores, não comer com eles, né? Porque eles não têm nada a ver com a gente. E aqui o ensino não é nem tanto com os pecadores. O ensino é com falsos profetas, falsos mestres e aqueles que têm comportamento dúbios diante da palavra de Deus, né? Então, são esses 4 aspectos que nós vamos verificar hoje, né? E é importante nós vermos, né, que a glória de Deus deve ser manifestada nessas ações que nós temos.
Uma coisa muito importante, que nós não podemos fugir disso e temos que saber, né? Abram lá suas Bíblias em Gênesis capítulo 21, deixa eu pegar a minha aqui, e vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30. Gênesis 1, 29 e 30. Olha como Deus ele foi tão cuidadoso conosco, né? Que ele submeteu-nos às especiarias, às coisas que ele criou, para nós. Ele concedeu tudo isso para nós. Então ele diz assim, olha, verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. O que diz o final do versículo? Isso, disse Deus, Deus que disse isso. Isso vos será por mantimento. Olha que coisa preciosa. O Senhor nos deu as hortaliças, nos deu as frutas, e tudo isso está aqui explícito na Bíblia, na sua palavra, né? Foi determinado por ele, né? Isso é para o nosso mantimento. Seguindo o verso 30, bem como e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, né? E a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, né? Toda erva verde lhe será para mantimento. Eu só tiro, boto aqui entre parênteses, né? Há muita incompreensão nesse sentido aqui, eu não vou entrar nesse detalhe, é concernente aos répteis, né? Não acho que seja prudente comermos, né? Agora, os animais da terra, né? As aves, né? Nem todas, evidentemente, né? Mas muitos dos animais, muitas das aves, são para consumo mesmo, para a nossa sobrevivência, né? É aquele instinto predador para a nossa sobrevivência. E lá no passado certamente foi assim, como é hoje ainda, né? Nós vemos tanta gente saindo às caças para caça, pesca, né? E para trazer para os mercados, para que nós tenhamos condições de sobrevivência, né? Então, o ato em si, né, de comer, de beber, né, esteve previsto pelo Senhor, foi previsto por Ele, melhor dizendo, né? E nós precisamos fazer isso de uma maneira equilibrada, de uma maneira moderada, dentro dos parâmetros que a palavra de Deus nos apresenta, como está no versículo de hoje. Quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas, façais para a glória de Deus, né? Então vamos agora pensar nos 4 aspectos que a lição nos apresenta, estão registrados na nossa lição, né? Iniciando, né, na introdução, nosso irmão, ele citou, nós até falamos aqui do versículo 3 do capítulo 4 de 1 Timóteo, né? Deus criou o homem e os alimentos que ele consome. Tudo deriva dele. E se abençoados são, santificados são. Não devem ser recusados, né? O primeiro aspecto que o nosso irmão apresenta na lição é o aspecto de comer e beber num culto pagão. O que significa isso? Irmãos, outra coisa também que no nosso país
por ser um país continental, além da parte culinária que nós citamos ainda há pouco, né, tem a questão do sincretismo religioso estabelecido no nosso país, em todas as nossas regiões. E muitas dessas festas pagãs, né, elas envolvem muito comida e bebida. Comida e bebida. E nós, como cristãos, precisamos ter muito cuidado. Nós sabemos que nós temos datas importantes, né, nesse aspecto, né, no nosso calendário. Né? E em diversas regiões. Nós temos, por exemplo, principalmente lá na região norte e nordeste, né, nós encontramos, se bem que aqui na sudeste também, né, nós temos datas que são muito importantes, muito nesse aspecto, né, aglutina-se milhares, milhões de pessoas, às vezes, quase milhões de pessoas, através dessas procissões tão grandes e todas elas terminam sempre nesse aspecto de comer e beber, porque todas essas coisas, essas comidas, essas bebidas, são comidas e bebidas oferecidas a deuses. E a Bíblia reprova, a palavra de Deus reprova. Então nós temos que ter muito cuidado, nós estamos nos aproximando agora da questão da Páscoa, né? A deturpação que há em relação à Páscoa hoje é uma coisa assustadora. E nós, como crentes, precisamos ter cuidados a respeito disso, né? Outra festa que está aí no calendário, né? No nosso calendário, é a questão do dia de Cosme e Damião, né? Aqui que as nossas crianças, né, como pais que nós somos e avós, estão submetidas, né? Eu, desde o meu tempo de criança, era assim, né? Eu notava a preocupação dos meus pais em não permitir ou em não satisfazer essa vontade minha e da minha irmã diante daquilo que a gente via, né? Nós temos festas como, estamos aproximando aí de junho, né? Onde praticamente o Nordeste para por festa de São João, de São Pedro, né? Deuses, né? Da Igreja Católica e que são transformados, são cultuados. No Ceará tem o Padre Cícero, né? São festas, lá no Amazonas tem aquela festa, aquela procissão do Círio de Nazaré, né? Então é uma aglomeração de gente muito, muito grande, né? Comendo, bebendo em sacrifício a esses ídolos. E o que o comentarista nos traz essa advertência, ele nos diz assim, olha, não podemos comer e beber nesses meios. Comer e beber nesses ambientes não vai trazer má sorte para a gente, né? Não é esse aspecto, né? Não vai nos enfeitiçar, mas fará de nós um participante daquela idolatria oferecida a demônios, simplesmente. Então essa é a preocupação que deve pairar com o servo de Deus, né? Não compactuarmos, conforme eu coloquei no aspecto aqui, né? Não nos fazermos participantes da idolatria. Então essas coisas devem ser retiradas, né? Se há alguma vontade nisso, não. Definitivamente precisamos pensar que isso não vem de Deus, né? Deus condena isso, né? Precisamos ter essa percepção, né?
O apóstolo Paulo, ele argumenta, né, que aqueles que participam da comunhão do corpo de Cristo por meio da ceia não devem participar dessas reuniões ou dessas refeições realizadas em cultos pagãos, que o objetivo é oferecer, idolatrar aos deuses diferentes do nosso Deus, deuses com D minúsculo, né? Outro aspecto é o segundo: comer e beber causando escândalo à consciência. Paulo também vai entrar nessa questão, né? E aí começa não só a falar de comidas oferecidas a ídolos, mas no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia, precisamos ter um certo cuidado. Qual o motivo que nós temos de comer 10 quilos de linguiça num dia só? Qual o objetivo disso? Nenhum, a não ser provocar escândalo a quem nos vê numa atitude dessa. Nós não somos chamados a esse tipo de banquete. Esse tipo de banquete que nós encontrávamos lá nos reis medievais, nos reis do Império Romano, né? Nos Césares, lá naquela passagem de Daniel, né? Quando Belsazar estava ali num banquete, né? A gente vê pelos filmes épicos, né, a forma como os banquetes eram realizados, né? Orgia, acompanhado, melhor dizendo, de orgias, né? E lá na parede apareceu a mão de Deus escrevendo, né? Pesado foste e achado em falta. Então precisamos ter cuidado. O apóstolo Paulo nos mostra isso, né? Ele diz assim, olha, ele considera que a consciência fraca não pode ser violada pela própria pessoa. Aquele que nos observam, né, nós devemos ter o cuidado de não causar o escândalo nele, né? E é incompatível com um cristão, né, comportamentos desse nível, dessa natureza, né? Ele diz ainda, Paulo, né, afirma que se algum irmão ou até mesmo um descrente adverte o cristão, está registrado em 1 Coríntios capítulo 10, 28 e 29, né? Se alguém de fora, se um irmão em Cristo ou um que não é cristão nos adverte, maneira aí, para de beber, para de comer, chega. Ele diz o quê? Olha, Paulo afirma que se algum irmão ou até mesmo um descrente advertisse o cristão a não comer a carne por ter ela sido sacrificada a ídolos, ele deveria atender essa observação, a advertência, não por causa da sua consciência, mas por causa da dele que está chamando a atenção, né? E às vezes Deus usa aquele que está próximo de nós para nos repreender. E o ensino aqui é nesse sentido, né? Que devemos pensar nisso, parar imediatamente, né? Se estamos efetivamente fazendo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Terminando esse tópico, né? Ele diz ali, olha, no verso 31, comer escandalizando e comer dando má impressão, péssima impressão àquele que está vendo, né? Causando tristeza ou levando o homem de consciência fraca a pecar, né? É uma irresponsabilidade do crente. Precisamos ter esse cuidado. Nós não podemos fazer com que alguém se sinta escandalizado
E a palavra adverte. Ai daqueles por quem venha o escândalo. Então, precisamos ter muito cuidado com o que estamos, o nosso comportamento diante das pessoas, ante a nossa situação de fazer as nossas refeições, daquilo que comemos e bebemos perante aqueles que estão próximos de nós, né? Outro aspecto, aí vem a questão do exagero, né? Comer exageradamente. Não é o ensino bíblico, não é mesmo. O ensino é que nós sejamos moderados em toda a nossa maneira de viver, né? E a alimentação e o nosso beber, que é natural, né? Precisamos nos alimentar, precisamos beber para termos uma vida mais saudável, né? Sem maiores consequências, só que precisam ser feitas moderadamente. Não pode ser regaladamente, né? Me preocupa muito quando, principalmente em fim de ano, nós temos a nossa mesa com 10 tipos de carne, 6 tipos de massa. Não temos essa necessidade, irmãos. Nós não precisamos disso, né? Nós somos abençoados na medida em que o Senhor nos dá e tudo deve nos satisfazer adequadamente, né? Então, outro aspecto é comer e beber exageradamente, né? O comentarista ele diz que precisamos ter muito cuidado, né? Essa parte final dele aqui, do comentário, ele diz: muitos problemas de saúde ocorrem pelo descontrole alimentar, causando grandes prejuízos à saúde do próprio e ao governo, que vai ter que dar um jeito de recuperar o cidadão, né? Então nós precisamos ter essa medida certa, né? Fazer aquilo dentro dos moldes da palavra de Deus, né? É evidente que todos os cristãos, todos nós sabemos que